quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia! 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 Quem trouxe a palavra, levante-a. Então vamos abrir em Lucas, capítulo 2. Abramos nossa palavra em Lucas, capítulo 2. Só reforçando que quem tiver Bíblia em casa, traga, pois é a espada, do Espírito. Não podemos andar sem nossa espada. Lucas 2, versículo 33 ao 35. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Em outra tradução, quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Então, boa noite. E essa palavra do Senhor direcionada para nós hoje. Uma palavra que foi profetizada a Maria. Quando o profeta Simeão vem dizer aqui, no versículo 35, quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores. Então, essa profecia lançada sobre a vida de Maria, com certeza lhe causou um impacto de imediato, Uma espada de dor transpassando a alma, com certeza é uma dor muito forte. Com certeza é uma dor muito aguda na alma. Com certeza isso trouxe a Maria um espanto. Nossa, como assim? Uma espada de dor transpassar minha alma. Porém, Maria, sendo uma mulher de fé, uma mulher confiante em Deus, isso não trouxe a Maria um assombro a ponto dela dizer: não, pois eu não quero essa dor, a ponto dela se desesperar. Já pensou se essa profecia fosse lançada para cada um de nós que estamos aqui hoje? Quanto a ti, uma espada de dor, Fransquinha, vai transpassar a tua alma. Nossa, quanto espanto, Fransquinha? E o que vai me acontecer? Será uma doença terrível? Será um ente querido que o Senhor vai levar? E aí começa passar várias coisas na nossa mente. Mas Maria confiava em Deus e ela se entregou.
ela não se abalou com aquilo. Ela continuou sua vida e sua missão de mãe de Jesus, de esposa de São José, de evangelizadora, de discípula de Cristo. E ele foi dizendo, né, que Jesus seria motivo de soerguimento para muitas pessoas em Israel, mas também seria motivo de queda. E que haveria muitas contradições. Jesus provocaria muitas contradições. E realmente foi o que houve quando Jesus começou sua missão de evangelização. Jesus, ele trouxe paz? Trouxe para muitos corações. Ele trouxe a cura para muitos corações, tanto físico como espirituais, emocionais. Jesus trouxe cura para as pessoas, para multidões que o acompanhavam? Trouxe. Jesus soergueu muitas pessoas? Sim. Diante de tudo aquilo que nós rezamos aqui, diante da abertura dos corações, o Senhor, Ele hoje nos levou a uma moção de oração sobre a abertura de corações. Não somos nós a julgar nem dizer, os corações estão fechados. Não. Talvez nossos corações estejam abertos para Deus, mas o Senhor, Ele quer mais abertura. Sirleide, eu quero mais abertura do teu coração. Teu coração não está aberto suficientemente a ponto de eu entrar, de eu fazer morada, de eu fazer meu querer, de eu fazer minha obra na tua vida. Quanto mais, como eu dizia no início do louvor, Santo Agostinho dizia aqui, quem canta reza duas vezes. Então nós cantamos, né? E quem mais se entregar, mais se molhará. Então, quanto mais eu me entregar à graça de Deus, quanto mais eu me entregar à vontade de Deus, mais eu serei agraciada, mais eu serei curada, mais eu serei renovada, mais eu serei liberta dos meus traumas. Como quantas e quantas vezes eu não já preguei aqui? A menina que eu era, cheia de feridas, de traumas, por uma desestrutura familiar, por quantas coisas que eu passei e o Senhor me curou, porque eu me entreguei. Me entreguei não só quando eu ia aos encontros, não só quando eu ia aos grupos de oração, mas eu também em casa, chorando à noite no quarto, muitas vezes eu me entreguei. E é assim que tem que ser, é se entregar. Não só no grupo de oração, é se entregar. Não é ir só a um encontro quando tiver um ministro de cura, não. Porque quem cura é Jesus. Vai ter um ministro de cura. Aquele padre que eu ouvi uma pessoa dizer, eu vou para a missa do Padre Monteiro porque ele é o padre da cura. E por que nós não vamos à missa de outro padre, que muitas vezes não é o padre da cura? Porque ele é também o padre da cura, porque ele traz Jesus para nós, né? Não, eu vou para a missa porque toda missa é missa de cura, porque Jesus está lá vivo e presente na Eucaristia. Eu vou para a missa porque é de cura, é de libertação, é Jesus que liberta, Jesus Eucarístico, Ele está lá. Eu vou me confessar, vou confessar meus pecados, para que na confissão dos pecados meu coração se abra, para que eu receba a cura por meio de Jesus Eucarístico. Não importa quem é o ministro que vai estar lá, é Jesus primeiramente vai estar lá. Mas tem gente que tem um dom supernatural de dizer, de tocar mesmo na minha ferida. Quem sabe não é ele não, é Jesus. Então, se a gente for para um momento de oração, mesmo que aquela pessoa que esteja ministrando a oração, ela não tem o dom de dizer diretamente, de tocar diretamente na ferida e dizer, Silvana, você está sendo curado disso, e tocar diretamente na ferida, mesmo que aquela pessoa não tenha aquele dom, Jesus, Ele já sabe dessa ferida, Ele já sabe do que tu precisa ser curado.
E se nós abrirmos o coração com fé, Ele cura. Ai, Jesus, mas eu tenho tantos traumas. Minha história é uma história tão difícil. É uma história tão longa. Eu não sei, Jesus, o que é que eu preciso ser curado. Então é hora da gente pedir o socorro e dizer: Jesus, eu não sei qual a área hoje que eu preciso ser curada. Mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor, porque Tu conheces todo o meu interior. Então Tu sabes tocar lá naquela ferida. Não é assim que já a gente diz? Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então, Senhor, Tu sabe aquilo que mais está me atrapalhando hoje. Se hoje eu não estou aberta para ser curada de uma vez só, porque ninguém é curado de uma vez só, a cura é um processo. Mas Jesus, pela nossa fé, Ele vai curar aquilo que mais estiver precisando naquele momento. Mesmo que um ministro não diga. Quando eu ia para os encontros, eu era doida que o povo dissesse, que os pregadores dissessem. Aí quando o pregador abria a boca para dizer: tem uma pessoa aqui que está sendo curada, disse. Eu chego e ficava: tem uma pessoa aqui que está sendo curada. Aí meu chega e ficava com o ouvido de pé. Vai ser eu dessa vez, vai ser eu. Mas nunca dizia o meu problema para ser curado. Aí dizia: ai, tem uma pessoa aqui, o Senhor está curando uma jovem que tem aqui um trauma com o pai, e o Senhor hoje está te abraçando com amor de pai. Eu digo: ai, sou eu, Senhor. Eu sou eu, essa jovem, Senhor. Mas ia tantos jovens ali. Vem aqui o jovem que o Senhor está tocando nessa área. E um monte de jovens. Eu digo: não foi só eu não. O Senhor não está olhando diretamente para mim não. Mas eu fui amadurecendo e fui entendendo que não era bem assim. E quantas coisas, gente. Muitas vezes a gente age de uma forma e não sabe por que está agindo. E quando o Senhor toca, que o Senhor cura, que a gente começa a agir de forma diferente, aí é onde a gente percebe que eu fui curada disso. Olha, como eu estou agindo diferente. Mas eu não sei quando que eu fui curada. Eu não sei quando que eu fui curada. Porque você nem percebeu. Frasquinha veio ao grupo de oração, foi curada naquele dia lá do grupo de oração. E ela nem percebeu que foi curada, mas Jesus estava ali pessoalmente, cara a cara com ela. E ela dizendo: me cura, Jesus. Jesus curou. Nossa fé não pode ser baseada a essas coisas, minha gente. Então o Senhor curou, o Senhor sorgueu, o Senhor restaurou muita gente em Israel. Mas também o Senhor provocou queda e contradição. A quem? Aqueles que não se abriram. Aqueles que não se abriram à graça de Deus. Aqueles que no lugar de se abrirem à graça de Deus tiveram inveja de Jesus. No lugar de abrir o coração para ser curado por Jesus, teve inveja de Jesus. Começou a perseguir Jesus. E aí, muitos corações também ali, que falavam uma coisa, mas que vivia outra, o Senhor também revelou. Aqui diz: o Senhor revelou muitos pensamentos. O Senhor revelou muitos pensamentos de fariseus, hipócritas, que queria botar fardo pesado nos outros, mas não fazia, que só queria fazer bonito, né? E o Senhor revelou, e isso causou raiva. Além da inveja, isso causou raiva. O Senhor foi motivo de queda, e ainda hoje é. Isso também para nós hoje, minha gente, na realidade da igreja, nos grupos de oração, vida em comunidade. Muitas vezes nós, ao invés de nos deixarmos guiar por um pastor que o Senhor escolheu para estar à frente daquela comunidade ou daquele grupo de oração, muitas pessoas se deixam se levar pela inveja daquela pessoa e começa a perseguir, começa a caçar defeito e não deixa se pastorear por aquela pessoa. Então, no lugar de estar indo para a igreja para ser salvo, para ser liberto, está indo para cair mais ainda no pecado, porque não está se deixando curar por Jesus. Está indo pela pessoa. Eu não vou mais para a igreja não, que Silvana não dá testemunho, que Cirleide não dá testemunho, que Cirleide só quer ser santa, mas chega em casa é assim, eu não vou mais para a igreja não. Sim, mas aí ela é quem vai prestar conta com Deus.
É Sirlei que vai prestar conta com Deus. Mas se Deus escolheu Sirlei para estar ali à frente, ou um exemplo, escolheu Silvana para estar ali à frente, vamos obedecer, porque na Bíblia o Senhor manda obedecer. Vamos obedecer o que Silvana está dizendo, que ela foi escolhida para estar à frente. E ela lá presta conta com Deus. Mas eu não vou ter inveja, não vou perseguir minha irmã, porque aí eu vou estar atraindo pecado, eu vou estar sendo pedra de tropeço para o irmão. Então, irmãos e irmãs, o que nós devemos refletir hoje nessa noite é isso. O Senhor está sendo motivo de quê para nós? De nos reerguer? O Senhor está sendo motivo de nós cairmos ainda mais? Tem outros exemplos também de motivos de nós cairmos ainda mais, ao invés de nos reerguer. É se nós buscarmos a Cristo só pelos milagres, só pela cura, só para termos coisas boas nessa terra. Ao invés de nós estarmos nos reerguendo, nós estamos caindo ainda mais e afundando ainda mais. Porque o caminho do Senhor Ele já ensinou, é caminho de cruz. Quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e me siga. Ai, quer dizer que seguir a Jesus é motivo de sofrimento? Não, o Senhor não prometeu flores sem espinhos não, e nem céu sem cruz não. O Senhor promete o céu, a salvação, a cura, a libertação. Mas não sem passar pelo Calvário, da dor, da decepção, muitas vezes da angústia, da mágoa que o irmão causou. Tudo isso é Calvário na nossa vida. Porque dói quando alguém machuca, dói. Dói quando nós queremos algo de urgente e o Senhor, para a gente está tardando. A gente sabe que Ele tem a hora certa, mas para a gente está tardando, dói esperar. Dói muitas vezes a gente ir para o grupo de oração, mesmo cansado, mesmo sem vontade, dói. Dói quando eu vou ao grupo de oração, porque sabendo que lá vai ter alguém que eu não gosto, dói, mas eu vou por Jesus. Então é pegar a nossa cruz, é pegar a nossa dor e seguir. Porque se não for assim, se eu for buscar aquilo que eu quero, só o que eu quero, na igreja, no lugar de eu sair de lá salva, eu vou sair ainda mais pecadora, ainda mais afundada no pecado. Eu tenho que abraçar o Cristo com tudo, com cruz e tudo. Não só com a redenção, não só com a salvação, mas com a cruz. Porque uma vez eu falei, né? Ai, um dia, eu até disse aqui um dia, quando eu engravidei, né? Eu disse, pronto, eu dizia, eu queria tanto engravidar. Eu disse, pô, se eu engravidar, eu não quero mais nada na vida, só isso. Mas não é bem assim, né? O ser humano sempre quer alguma coisa. Sempre vem tribulações, sempre vem perseguições. Não existe uma vida perfeita. Mas qual é o segredo de estar em Cristo? Não tenham medo, porque eu estou dizendo isso. Ai, é só cruz, é só sofrimento e Jesus não dá coisa boa, não. Jesus dá isso. Jesus dá coisas maravilhosas para nós. Ele dá fortaleza para a gente enfrentar as dificuldades. Ele dá sabedoria. Ele dá discernimento. Ele dá perseverança. Ele dá alegria mesmo nas adversidades. Ele dá fé. Ele dá esperança. Quem tem fé tem tudo, né? Como o Padre Léo dizia, eu tenho dó de quem não tem fé. E por isso que Maria não se abateu com a profecia. E no outro evangelho, tem duas opções de evangelho de hoje. O outro evangelho é o de São João, quando ela estava em pé diante da cruz, onde Jesus disse, olha para Maria e diz, mulher, eis aí teu filho. Olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Então, irmãos e irmãs, naquele momento ela entendeu a profecia. E por isso que ela ficou de pé, porque ela disse, o Senhor, Ele realmente permitiu que minha alma fosse transpassada. Mas eu creio no Deus do impossível. Eu creio que não acaba aqui,
Maria pensou isso. Eu creio que não acaba aqui. Meu filho não está morto, meu filho vai viver. Eu creio que não acaba aqui. E é assim que a gente tem que ficar diante dos problemas. Não acaba aqui. Tua dor, tua história não termina aqui. O Senhor tem muito mais a escrever na tua história. Mas é preciso se abrir ao querer de Deus. Se render aos planos de Deus. Porque quando focamos nos nossos planos, tudo vai por água abaixo. Se eu for rezar confiando só nos meus planos, vai por água abaixo e eu vou cair ao invés de eu me reerguer. Mas quando eu vou rezar confiando nos planos de Deus, eu sou exaltada pelo Senhor. Quando eu ofereço ao Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos pedir ao Senhor essa graça, e nós estarmos de pé diante das espadas que transpassam nossa alma, pela intercessão da Virgem Maria, que ela esteja conosco, nos ensinando por suas virtudes a estarmos de pé e confiança no Senhor.